Buenas, Chiquetal. Hoje no Matecast eu estou recebendo aqui, vou bater um papo com um dos maiores comunicadores gaúchos. Ele é jornalista. Olha aqui, ó. Pá, entende de esporte uma barbaridade. Tá vendo? Não ri que eu tô falando. Fez um programa, faz programa de TV. Participou vários anos, praticamente toda a temporada do Pretinho Básico. E o do Patrola, pá, quem não lembra do Patrola, né? Baita programa. E hoje participa do Sala de Redação, Timeline, né? E também uma montoeira de outras coisas, podcast. Bom, rapaz, o camarada entende de tudo. Hoje o prazer de falar aqui, tomar um mate com o Luciano Potter. Mas que barbaridade. E aí, gurizada, como é que tá? Chega. E aí, guri? Que satisfação. Eu falei, pô, faltou coisa ali, deve ter faltado, né? Faltou que eu sou pai, né? Isso me toma um tempo aí de guri pequeno, né? Mas parei, daí então vou chamar o Pianges pra falar, porque ele quer falar de... Tu também fala de pai e de filho? Não, eu falo o que nós falamos, assim, naturalmente, né? Porque tu tem podcast de moda. Eu tenho um podcast de moda, tenho um podcast de humor, tenho um podcast de história, tenho um podcast de marketing. Tô dizendo. E todos eles eu não sei nada. Essa é a capacidade. Todos eles eu tô perguntando pros caras. Ah, claro, tu é o jornalista. Eu sou perguntador, né? Perguntador. Vamos lá, o Caixa Preta, que eu tô com o Arthur e com o Pedro. É um podcast de humor, que já existia com os guris, né? Eu entrei no meio do caminho, em maio do ano passado, de 2021. E eu sou a escada dos caras, né? Eu sou a escada dos caras, né? Eles precisam lá brilhar com o Alcemar, com o Paulista, enfim, ali eu tô ali meio que pra... Tá, tem coisa pra falar, Chico. Eu quero saber o seguinte, tu é de onde? Toma chimarrão? Chimarrão só engano. Alegrete. Eu tomo de vez em quando, bem de vez em quando. Tá, hoje é um dia. Tem uma explicação que vai de onde eu sou. Do Alegrete? Eu sou de Rivera, no Uruguai. Eu já ouvi tu falando que tu é do Alegrete. Tu fala só pra te exibir, então. Dependendo do local que eu tô, eu falo que eu sou do Alegrete. Né? Esses caras estão mais bravos comigo, uma coisa assim desse tipo. Eu passei por lá. Meu pai era funcionário do Banco do Brasil, e aí meu pai nasceu lá em Livramento Rivera. E aí, com um mês de idade, já fui para São Miguel do Araguaia, em Goiás. Depois a gente foi de Goiás, a gente foi para Canguçu, perto de Pelotas. Aí nasceu meu irmão. Aí a gente foi para Bahia, aí nasceu minha irmã. Eu alfabetizei por lá. Aí em 87 a gente foi para Alegrete. Meu Deus. Aí nasceu meu irmão um pouquinho depois, em 89. Aí formou os 4 filhos do meu pai, 2 guri, 2 guria. E aí eu fiquei de 87 a 97 em Alegrete. No Alegrete, né? Então eu me formei lá, cheguei na segunda série do primeiro grau e acabei no terceiro ano. Aí eu tive que sair pra estudar. Aí fiz cursinho em Santa Maria, morei um aninho em Santa Maria. Só que eu passei na PUC aqui em Porto Alegre, que naquela época era a melhor faculdade de jornalismo do Brasil. E realmente era mesmo, né? Ganhava aqueles rankings da Playboy que fazia de faculdades. E aí a gente fez um esforço, conseguimos um crédito educativo e me formei. E aí eu comecei como estagiário na Gaúcha. Fiquei 2 anos como estagiário, meio ano no jornalismo e 1 ano e meio no esporte. Aí não tinha vaga, fiquei desempregado 5 meses, como me formei. E aí abriu uma vaga na redação da Atlântida. Formado por uma pessoa só. Era o Paulo Finger, na época, que fazia. Aí eu entrei na Atlântida em 2002, finalzinho de 2002. Nunca mais saí da Atlântida, né? Eu tô na Atlântida ainda por causa do Bola nas Costas. Então verdade. Eu sou categoria de base da RBS, assim. Nunca saí da RBS, recentemente... Né, ganhei essas liberdades para fazer alguns outros produtos, né? Lá dentro da RBS mesmo eu também fiz o que a gente chama de intraempreendedorismo, né? Lá em 2018 eu criei o Potter Entrevista, com um podcast, aí também a gente formou lá o Era Uma Vez no Oeste, com um podcast que fez um público muito carinhoso com a gente, mas infelizmente um dos caras morreu, que é o Marcão Magro Lima, que trabalhava com a gente lá. Enfim, eu tô nesse meio de entregar produtos... conteúdos, como se chama hoje, né? É verdade. Mas vem cá, de qualquer coisa há muito tempo. Vocês já viram que o rapaz fala, né, Che? Uma pergunta já rendeu aqui a metade do podcast, né? Que fala. Eu vou policiando aqui, porque eu tenho umas perguntas que eu quero fazer. Potter, é por que do Harry Potter? Por causa do Harry Potter. Por quê? Quando eu entrei na Atlântida, eu usava óculos, assim, parecido com o dele. Novinho, mágico. Sem barba, magrinho. E tava muito na moda. Era o primeiro... Recente tinha sido lançado o primeiro filme do Harry Potter, né? O Harry Potter, ele ganhou a formatação visual dele, claro que nos livros da J.K. Rowling, mas quando veio o filme, aí sim ficou bem marcado como era o Harry Potter, né? E tu tinha uma varinha? Ou... A varinha, na real, nunca foi mágica. Tua varinha não gasto.
Não faz mágica nenhuma. Não. É normal. Não tem nada demais. É normal. E vem cá, mas tu botou Potter até no Não nome botei. o nome dos teus filhos? Não, isso é culpa da minha mulher. Como é que é? Culpa da minha mulher. Como assim? Ela que quis botar. Sério? Sério. Qual é o nome deles? O nome deles é Federico e Santiago. Aí ela Potter. pediu pra botar Potter imediatamente após os nomes deles. E aí entrou o meu sobrenome último, que é Lopes. Meu nome é Luciano da Silva Lopes. E o último nome dela, que é Lorenzon. E aí o seguinte, eu não ia botar. Eu briguei com ela até o último segundo. Ficou Potter, Federico. Aí Federico Potter Lopes Lorenzon, Santiago Potter Lopes Lorenzon. Porque ela acha bonito o Potter, ela acha que eu sou muito Potter, que ela acha que é legal pra eles ser meus filhos. Só que eu falei o seguinte, eu vou sacanear, porque tu vai estar lá no quarto, e eu que vou baixar lá pra fazer o documento. E aí chegou no último segundo, eu ia tirar, e eu cheguei a falar pro cara, tá, qual o nome? Federico Lopes Lorenzon. Aí eu falei, não, bota Potter que eu vou me incomodar. Aí como eu botei no um, no outro, eu cheguei lá, meio que por osmose, né, e aí entrou o Santiago, coitado. Eles são Potter. Eu não sou Potter e eles são. É mesmo. Tá, mas tu pode botar também no teu nome se tu quiser. Sabe que eu fui atrás disso? E tu sabe por que eu fui atrás disso, guri? Porque eu já perdi voo. Contratante já comprou passagem pra mim, pra Luciano Potter. E aí já me mandou as coisas e eu não sabia. Não dei bola. Tipo assim, tá, tu mandou lá a documentação, beleza, e o cara comprou pra Luciano várias vezes. Não foi uma vez, foi várias vezes. Porque tem o sobrenome Potter. Tem o sobrenome Potter no Rio Grande do Sul. Aquela Guatambu, aquela vinícola, tem Potters lá. E então acho que a galera pensa que é um sobrenome mesmo, porque existe o sobrenome Potter no Brasil. Agora eu tava me lembrando, Che, o teu filho, então, ele coloca o nome dele Federico H de... Não, o Harry não entra. O Harry não entra. Ah, é? O Harry não entra. Só Pensei entra que o fosse Federico H. Lopes. E aí o meu H. apelido Lopes, era... daí tu poderia trabalhar com cavalo também, né? Mas que bárbaro! O meu sobrenome, o meu apelido era L. Potter. No começo, quando os caras que botaram o meu apelido era Luciano Cardoso e o Luciano Costa. Foi eles que botaram o meu apelido, porque tinha muito Luciano. E aí botaram L. Potter. E aí eu odiei, obviamente, imagina. Tava entrando, né? O meu apelido na Gaúcho, sabe como é que era? Lucianão. Por causa do Lucianinho. Lucianinho 2,10 e eu era o Lucianão com 1,00 Che, mas tu trabalhou sempre na parte séria do jornalismo, né, Che? Não, na verdade no não. entretenimento, como é que é? Na verdade eu comecei no entretenimento, quer dizer, no estágio fiquei 6 meses no jornalismo, lá na Gaúcha, e depois eu entrei pro esporte já. Eu já não chamo de sério o esporte, né? Já é um outro entretenimento. Apesar de ser sério. E aí quando eu entrei na Atlântida, não tinha jornalismo, né? O jornalismo que eu fazia na Atlântida eu fazia a redação de jornalismo, só que era uma redação que interessava o novo disco Linkin Park, sei lá, a nova temporada de Friends, sabe? Era esse. Sobre entretenimento. Sobre entretenimento. Mas vem cá, Che, e os clipes? Mas tu tem uma passagem na TV Com, de clipes, tu era tipo... Aí em 2004... O Mion dos Pampas. Era boa definição. Porque tu MTV dos Pampas, né? A Rodaica criou na TV Com, saudosa TV Com, o Papo Clipe, que a gente recebia bandas e botava clipes. E era um programa ao vivo na tarde, delicioso, todo dia eu fazia. E aí, aí abriu a vaga do Gabriel Mugen, olha só. Abriu a vaga do Gabriel Mugen no Patrola, porque ele foi contratado pela MTV. Isso mesmo. E aí o Gabriel Mugen, que era do Alegrete, falou pra mim assim, cara, eu vou te encaminhar pra te fazer um teste pra entrar na minha vaga. Porque eu tô dando no Patrola. No Patrola. E aí eu fiz o teste e não passei. Quem passou foi o Ico. Mas era outra guria. A Maureen. A Maureen. Maureen. A Maureen e o Gabriel. A Maureen e o Gabriel. Aí saiu o Gabriel. Aí entrou o Ico com a Maureen. Em seguidinha entrou a Rodaica, eles viraram um trio. Aí a Maureen saiu, eles viraram uma dupla. E aí eu entrei e virou um trio. O Ico entrou antes de ti? Entrou antes de mim. Ele entrou nessa disputa. Aí ele venceu essa disputa, ele entrou no lugar do Gabriel Mugen. E aí a Alice Urbim, que trabalhava lá na TV, falou assim, não, eu não vou te colocar no Patrola, mas eu vou te colocar junto com a Rodaica no Papo Clipe. Então tu vai entrar de vez em quando aí pra dar uma notícia. Tu entra só pra dar uma notícia e vai embora pra rádio de novo. Tudo no morro. E aí eu comecei a fazer TV, daqui a pouco eu virei um apresentador fixo ali, e aí dali eu fui pro Patrola. Mas tu não sente saudade da TV Concha? Depois inventaram o Octa. Teve o Octa, aí eu mal participei. Como é que é ali? Foi uma invenção pra trocar a TV Com, né? Pra falar mais de cultura, enfim. É uma invenção que eu acho que durou um ano, no máximo, um ano e meio, não lembro. Assim, eu perdi uma ligação com a internet, né? Eles estavam querendo fazer alguma coisa ali, né? Mas não deu muito certo. A TV Com era muito forte com o esporte, né? Com o jornalismo, né? Enfim. Tu ficou famoso no Patrola, né? Eu vou te falar uma coisa que é meio inacreditável, assim, porque a gente tá acostumado com a TV, né? Eu fiquei famoso no Pretinho Básico.
É verdade. Tô Aqui, chamando de famoso. Eu entendo e tô aceitando o famoso, tá? Eu tô aceitando. Mas o maior movimento de trabalho da minha vida foi o Pretinho Básico. O 15 Pretinho anos Básico, praticamente, né? fiquei 14 anos e pouquinho lá. Você tá fazendo 15 agora, tu ficou 14 só agora? 14 anos, foi em março do ano passado. Vai, tu Olha, tá desde a original, né, da Desde o primeira, primeiro né? dia. Desde o primeiro dia. Era O primeiro dia era o Fetter, o Maurício Amaral, o Porã e o KG. Aí eu entrava só pra dar esporte. E aí, com 3 dias de programa, já me botaram junto na mesa, eu fiquei por lá. Aí eu tirei férias, nas minhas primeiras férias, 1 ano depois, e entrou o Pianges pra fazer minhas férias. Quando eu voltei, o Fetter falou, fica o Pianges junto com a gente. E aí foi somando. Aí foi entrando uma turma, né? Aí entrou quem mais? Entrou. Aí algumas estrelas móveis viraram caras fixos, né? Tipo o Mr. P. Aí já circulava por ali o Davi Coimbra, a Rodaica e o Neto Fagundes. Aí já veio a turma caixa baixa, que a gente chama, que entrou meio que de uma vez só. O Arthur Gubert, o Pedro Smanioto e o Duda Garbi. E acho que a turma que mais trabalhou junto foi essa. eu cheguei a pegar essa galera aí. Tu andou com a gente naquela Peguei época. lá, uns 8 meses, fiquei lá, né, fazendo Como uma estrela móvel, né? estrela móvel. É, A minha é estrela cadente, né, aquelas que Foi. Saiu depois do programa. Mas foi uma estrela. foi uma estrela, né, tava ali. Não, estrelando. Jair, aquilo ali é uma movimentação gigantesca na nossa vida, assim mesmo, de verdade, assim, ali eu vi que era, a gente viveu coisas com o Pretinho, assim, né, que a gente nunca imagina quando vai trabalhar num programa de rádio, né, ou vai trabalhar em rádio, né, que é um público lotar, um teatro, 3 sessões, a gente vai num shopping em Joinville e tem, sei lá, as pessoas meio que se atropelam, quase se atiram, vamos se esperar no aeroporto, sabe? Que bacana, né? Coisas meio bitomania, assim, que a gente olhava, assim, a gente dava risada, tipo assim, sabe? E tinha noção de que, olha, vai acabar, vai passar. Che, mas vem cá e te largava só umas piadinhas fracas lá, como é que é o negócio? Tanto é que tinha até uma vinheta, né? Essa é a minha história de como eu entrei no Pretinho. Tinha Eu as dava vinhetas só de coisa... piada do Potter. Ia pro intervalo, não participava, tá? E aí voltava no intervalo com as notícias de esporte. Eu dei as notícias de esporte e aconteceu o seguinte. Quando o Fetter entrou na rádio, algumas pessoas saíram da rádio. Ele demitiu umas pessoas. Uma delas foi o Heron Dalmolin, né? Papael. O Heron Dalmolin, a gente recebia a Playboy mensal lá na rádio. E uns levavam pra casa e outros deixavam lá. E aí, na hora que o Dalmolin foi expulso da rádio, foi demitido da rádio, ele pegou e falou, cara, eu não vou levar essas Playboy, que eu vou deixar no estúdio. Ele deixou uma pilha assim, ó, em cima de uma mesinha no canto, assim. E na última página da Playboy Tinha tem as piada. Exatamente. E aí o seguinte, eu tava mais entrosado com os guris, acho que já fazia uns 4, 5 dias que a gente tava fazendo ali, eu ficava meio dentro do estúdio. E aí eu falei, pá, deixa eu ler uma piada aí. E eles se olharam assim, tá, vai lá. E aí eu li. E foi uma das coisas mais horrorosas da história. Assim, eu lembro do sentimento após ler, de ruindade, assim, sabe? Tipo assim, tá, acabou a carreira, né? Acabou. E foi tão ruim que foi bom. E aí, por causa disso, eu fiquei no programa. Aí eu comecei a ler piadas de uma maneira péssima, fazendo vozes horrorosas. E eu fiquei tanto que eles faziam Potter, um brasileiro. E pra dar mais graça ainda, eles faziam, né? Tá, eu vou contar uma piada. Piada do Potter, apoio. Entrada, sei lá, erva mate tacapi, agora em novo sabor. Tacapi canela forte. Coisa assim, sabe? Umas piadas bem infantis, assim. E ficou anos essa brincadeira, assim, de piada, sabe? Anos e anos e anos. Mas foi de ruindade. Quando a ruindade ajuda. Pra te ver como é que é. Che, tu percebeu assim que, bom, agora foi no Pretinho que tu percebeu que tava assim, famoso? Como que tinha alguma coisa né, acontecendo. foi no Pretinho. Foi no Pretinho disparado. Aí o Patróleo entra depois que eu tô no Pretinho também, né? Então as coisas meio que se misturam, assim. A TV é o seguinte, a TV, pelo menos eu fiz pouca coisa na TV, eu digo só um programa, né? Em TV aberta. As pessoas te reconhecem, assim, tu vai num supermercado, elas olham e falam assim, o cara da TV. O Pretinho não, o Pretinho, todo mundo que reconhecia até hoje, assim, né? Saiu um ano do Pretinho, um ano e pouco, os caras param pra mim, pra mandar abraço no Pretinho, amanhã. Me manda abraço amanhã no Pretinho. Tipo assim, não, te mando. O cara não tá ouvindo há um ano no Pretinho, né? No mínimo, né? Enfim. E das matérias, Che, no tempo da Rodaica, no tempo do Patrola, vocês faziam muita loucurada, né, Che, assim, de matérias interessantes. Né, Che? Eram umas matérias Como é que mais tu abertas, te lembra, assim, que tu te chamou a eu atenção? lembro de uma matéria muito legal que ficou, que foi uma matéria com o D'Alessandro, que quando eu entrei no Patrola, assim, aí eu comecei a fazer mais coisas de esporte com os jogadores da dupla Granal. E piadas mais diferentes, assim, sabe? Quiz com eles. E essa matéria foi uma matéria meio que eu ganhei de presente do Lelê. O Lelê descobriu que o Beto Bruno, da Cachorro Grande, tinha uma camisa da década de 80 do Inter, do Rubem Paz. E o ídolo do D'Alessandro é o Rubem Paz. Ah, que bacana.
Aí eu levei o Beto Bruno numa surpresa, tipo assim, pra encontrar o D'Alessandro, na coisa de, um cara famoso de uma banda que conhece o D'Alessandro. Aí se reunimos lá, e aí camiseta foi dada pro D'Alessandro no meio da matéria. O D'Alessandro se emocionou, tirou a camisa que ele tava, botou a camisa do Rubem Passe, deu uma puta de uma entrevista pra gente. E foi uma matéria bonitinha, assim, deu uma baita audiência na TV, dá pra medir isso aí, né? Inclusive, no Pretinho, Che, tu fazia alguns personagens. E um deles era o A D'Alessandro. voz do D'Alessandro. Como é que é? Malessandro que falava. Como é que era o D'Alessandro falando? Que Cara, esse- tamo aqui, né, cara? Tamo aqui pra foder com o Porã, né, cara? Porã não é boa pessoa, né, cara? Faz tempo que eu não faço isso. E isso é uma coisa engraçada, Jair, porque eu faço produtos de comédia sem ser humorista, né? E eu já parei pra pensar nisso algumas vezes, assim. E acho que o esquema é que eu participo desses programas ainda, e hoje eu tô no Caixa Preta, que tem uma audiência na internet maravilhosa, porque talvez seja bem humorado, assim, sabe? Tu não precisa ser. Todo humorista precisa, todo Didi precisa de um Dedé. Né? Precisa de alguém ali, né? O que é o Licurgo pra ti? Che, o Licurgo é um inútil, né? Che? O Licurgo, o que é pra mim? Vou ser bem sincero, já que tu perguntou, eu até nem sei por que ele não veio até agora. Ele é tão inútil que já era pra ele ter entrado aqui e não entrou até. Ah, olha aí, ó. É só falar no inútil que. Pronto. Ai, que Ó, bom. Aí ele vem e ele gosta de fazer selfies. Esses dias, a Silvia Helena é que cuida, minha patroa que cuida ali da parte dos botões, né, Chico? E a Silvia Helena gosta de fazer selfie, uma barbaridade. Esses tempos, rapaz, eu cheguei em casa, Chico, e ela tava assim, ó, com o pescocinho assim, tipo de tartaruga, né? E de biquinho assim, né? E ela tava um pouco desequilibrada, rapaz, então ela tava assim, ó. Eu não sabia se ela estava fazendo selfie ou estava tendo um AVC, né? Eu digo, mas vem cá, Silvia, mas que barra. Esse negócio. Não, tem gente que vai pra academia, rapaz, paga a academia. Pra fazer selfie. Só pra fazer selfie, rapaz. E já vendem o kit da academia com selfie e com um sprayzinho de água pra fazer que tá suado, né? Boa. Sim, tu paga ali uma taxinha extra, aí eles te dão uma borrifada daquela, bota uma toalhinha, e aí tu faz a selfie e tal, bota o filtro. Negócio chique mesmo. Barbaridade. Não, vou ter. Nem me fala academia. Segunda-feira é um dia assim, o que a gente tem que ir, né? Academia. Tem que ir, né? É o dia mundial da academia. Eu tô falando, mas eu segunda-feira, eu fui na academia, né? Voltei esgualepado. E olha que eu fui só perguntar o preço, pô. Mas tu vê como é difícil esse negócio. Mas vem cá, Chico, eu começo toda segunda-feira. tu faz academia? Tu é de malhar, não? Dá pra ver na minha cara, no meu corpo, que não é. Eu não sou exemplo de, né? Eu não quis falar, mas. Eu não tudo sou bem. exemplo. Mas eu tô mais focado agora, assim, por causa dos meus guris. Eu cheguei no maior peso da minha vida, e aí um dia eu fui me abaixar pra pegar um deles e. Tu tem 2 PA. 2 PA, um de 4, outro de 2. E aí encontrei muitas dificuldades pra tirar um deles do solo. E eu falei, acabou a palhaçada. Acabou a palhaçada, porque eu fui pai aparentemente tarde, né? Com 39 anos, então eu preciso de mais saúde pra viver com esses guris aí mais tempo aí. Porque é bom estar com eles, né? Enfim. Então, aí eu comecei a correr, essas coisas todas aí. Então, Voltando nos assuntos que te interessa aqui, que nos interessa, que interessa pro público. No planeta Atlântida, Chico, tu teve a oportunidade de entrevistar um monte de artista famoso, né, Chico? todos. Ivete Sangalo, tua amiga ela? Nada. Tu tem o WhatsApp dela? Não tem. Me consegue? Bom, Consigo. deixa depois. Eu consigo. Consegue. Viu, Che? Não, por nada. Ô, Silvia Helena, é só... Não, Aqui, a Silvia Helena, contratar Che. pra show. Né? Pra contratar pra show. Me diz uma coisa, Che, quem que tu entrevistou ali que tu gostou? Ou que foi chato? Alguma coisa novidade que tu possa... eu já tive. Que tu possa nos gerar um corte. Porque Eu- agora eu- tudo eu- é... tudo corte, né? Bom, eu vou vir então 2 cortes então, pra ti. O primeiro deles, o Chorão. Charlie Brown Jr. Chorão, atenção, corta do Chorão. Chorão. Corta do Chorão. O Chorão era uma coisa engraçada, porque o Chorão dependia muito do seu humor, né? Que estava muito linkado a o que ele tinha dormido, o que ele tinha Consumido. descansado, se ele já tinha bebido alguma coisa, enfim. O Chorão teve de tudo no planeta. Ele me xingar e ele pediu pra passear comigo durante o planeta, pelo Parque Planeta. E ir num show do Racionais, por exemplo, levar ele pra um show do Racionais lá, que o Racionais estava tocando. Então eu vivi de tudo com o Chorão, assim, né? Desde a loucura dele me xingando. Ele chegou me xingando, quando ele ia dar entrevista pra mim, me xingava, me apontava, assim, brabo. E aí eu não entendi. E aí ele falou algumas coisas que eu fui entender. Ele me trocou por um cara da Jovem Pan de São Paulo. Ele achou que eu era um cara da Jovem Pan de São Paulo. Completamente louco. O Pretinho viveu. Um dos últimos shows do Charlie Brown Jr. foi em Rio Grande. E o Pretinho abriu pro Charlie Brown. A gente tinha a balada do Pretinho.
que é tocar música com a galera, se divertir com a galera, né? Uhum. E a gente tocou antes, e o Chorão invadiu o nosso palco e ficou com a gente em cima do palco. Foi esse Durante que a tu te balada jogou? Pretinho. Que tu te Não, jogou que eu me no joguei foi em Chapecó, que é o do Mosh, né? Mosh? Mosh. Mosh é outro aquele jogo. E aí tu pensa que a galera vai te segurar porque tem um ídolo, né? Tem um Aí deus. tu te jogou na plateia e na hora o pessoal saiu fora e te deixou. Abriu um mar de Sério, Che? mar vermelho que você abriu, Tu né? parecia aquele cara, o Hebreu abrindo. Cara, foi uma coisa horrorosa. E bem feito pra mim, né? Porque eu pensei que era um ácido rock, né? A galera toda pulando. Eu falei, o vídeo é maravilhoso, tá no YouTube, bota aí Mosh Potter. Abriu, se machuquei, Tá mano. ali junto com as uvas do Lazier. É esse clima aí. É a gafe da minha O vida. desmaio do Batista. É a e gafe aí da o minha vida. Mosh do Potter. O Mosh do Potter tá ali. Fui parar no The Sun, Machucou, Brazilian DJ. Brazilian DJ na fake mosh, uma coisa assim. Era uma manchete. Esse, o Chorão. Com o Lulu Santos foi diferente. O Lulu Santos, ele mal dava entrevista, tá? E aí teve uma época que o Multishow começou a transmitir o Planeta Atlântida. Isso mesmo. E a TV Com transmitia tudo do Planeta Atlântida. Só que os artistas preferiam ir no Multishow. Porém, e eu não tô inventando, a melhor entrevista, disparadamente, era com a galera do Pretinho. Né? Os artistas que se prestavam pra sair do Multishow e ir pra ali pro Pretinho se divertiam muito mais, Eu davam lembro. risada, era outra coisa. Tanto é que às vezes a entrevista dava mais audiência que o show na TV Com. Dito isso, tá só eu e a Rodaica, não era o Pretinho ainda, era só eu e a Rodaica, entrevistando depois do Planeta e apresentando a TV Com na TV Com. O Lulu Santos entra no Multishow, a Rodaica tá falando, a porta era tipo assim, abriu uma porta, saiu no Multishow, abriu outra porta, entrava na TV Com. E o empresário dele botou o Lulu Santos pra dentro do nosso espaço. E aí eu peguei o diálogo do Lulu Santos com o empresário. Foi assim, ó, eu te mato, eu vou te matar por ter me colocado aqui. Eu já ouvi isso, já peguei isso aqui, e eu sorrindo pra câmera aqui, né? Tô junto com a Rodaica falando. Aí chegou o Lulu e a banda dele. Aí eles sentaram, aí o Lulu sentou do meu lado, eu, Rodaica e a banda se espalhou pra cá. Na época tinha um japonês que tocava de mochila, o Milton Guedes, tocava o saxofone, mais os outros caras da banda. Aí eu pego e vou começar com o Lulu Santos e falo assim, Lulu, que coisa espetacular que a gente acabou de viver, porque é impressionante o show do Lulu Santos, né? 200 milhões de hits, né? Todo mundo canta toda a sílaba, não interessa a idade da pessoa. Eu falei assim, como é que foi enfrentar agora essas 40 mil pessoas? E ele assim, eu não acho que o melhor verbo é enfrentar. Já acabou a resposta. Já acabou, aí eu já virei pra lá, né? Aí Aí o que acontece com a gente? Não, tá bravo, vai dar uma acalmada, vamos pra lá. Aí cutuquei a Rodaica. O que eu fiz aqui com a Rodaica já entendeu também junto e já foi pra lá. Fez uma pergunta pra banda, a banda foi muito simpática, aí voltou, nova tentativa, né? Na hora que eu viro, tá aquelas câmeras nervosas de TV jovem, sabe? Assim na cara, assim, mostrando assim, sabe, mais perto, assim. Não é essa câmera paradinha, era um câmera, e o câmera pertinho. Aí o Luciano teve como tirar ele da minha frente. Falou. O câmera tava muito próximo, aí nós tiramos o câmera, e aí já tava o clima, assim, né? Aí eu não lembro qual a pergunta foi, ele também foi monossilábico, e aí eu e o Rodaica simplesmente abandonamos ele. Não. Entrevistamos só a banda, ele ficou ali sentado um tempo, nem sei se ele saiu, não lembro se ele saiu antes. Tipo assim, eu quase que virei de costas pra ele, assim. Ah, cara, então não quer falar, então o azar é teu. Foda-se. 2, 3 anos. Passa. O Lulu Santos vai no estúdio, senta com a gente, dá uma entrevista de 25 minutos do caralho. Absolutamente foda, falando de tudo, participando, ouvindo, rindo, sabe? É isso. Essa é a nossa profissão. Tu vê, né, Che? É isso. Tipo assim, e aí? Esses caras são diferentes, eles são artistas, né? Eu sempre entendi isso aí, Jair. Na real, assim. Isso a Atlântida me deu muito rapidamente. Esse Jair que tu fala seria um alter ego, super ego. Pois é, por que eu tô falando com o guri? Jair? Desculpa, eu pensei que eu tava no outro podcast que eu tava antes. Mas, guri, esse... Mas que bárbaro. Eu entendi isso rapidamente. Tá, mas vem cá, Che, vamos falar da balada do Pretinho, que vocês faziam um sucesso bárbaro, era a gente esperando no aeroporto, pegava o... tinha umas paradas que vocês Eu falavam. era solteiro, né? Vocês falavam na rádio ali que tinha um negócio lá, que o Porã era meio... Tinha o Pinto Pequeno. Vocês falavam que o Porã era um pegador. Não, o Porã não pegava ninguém, era só o barulho mesmo, na verdade. Era só mais a laúça. É que os gris, eu era o único solteiro dessa primeira viagem, né? Então os gris tudo indo pro quarto dormir, eu ficava na balada. Agora tu pode falar, porque tu era solteiro, né? Aí sim. A patroa entende. Não, eu fiquei com umas 4, 5 gurias. A tua patroa trabalhava contigo na rádio, ela era fã, como é que é? Nem me conhecia nessa época aí. Mas ela era fã do Mas a gente se conheceu na TV Com. Ela é do ramo? Ela é jornalista, formada.
E aí a gente se conheceu lá, e aí rolou uma vez só, numa época dela, ela tava com... Aí ela tava casada foi com um cara pra Paris, ficou um tempo lá, morando em Paris, estudando moda, isso, as coisas todas. A gente completamente afastado. Aí ela voltou pro Brasil, passou uns meses, a gente se reencontrou de novo e começou a namorar. História bem simples, na real. E vocês se enveredaram, inclusive, para os clipes, né? Naquela época do Pretinho, lembra? A gente fazia umas paródias, né? O Rico Rico, depois fizeram o Eu funk, acho que a que mais deu Funk Tudo certo Bem. foi a do... foi a que a gente brincava com a Padre Chagas, em cima daquela música do Psy, lembra? Kango, Aquela do... como é que era a música? Boa, Padre Chagas. Eu, Lário Ribeiro. Aquilo foi uma brincadeira legal, nossa, assim. Mas a gente era meio preguiçoso, né? O que dava na telha meio que a gente fazia. E aí a gente fez uns clipes pra RBS, que era tipo o hino da RBS lá, que também dava Mas muito era certo. o Pianges que tinha essa pegada O dele. Pianges era o cara que editava, filmava, né? Botava depois um amigo dele, o Marcelo, pra filmar a gente, trabalhava no Kazuca. A gente gostava de fazer algumas brincadeiras assim, né? Mas a balada era uma coisa e o Pretinho era outra no teatro. O Aí Pretinho... fizeram um espetáculo. Fora do Pretinho, a gente teve a balada do Pretinho, ela acaba pra gente começar o teatro. Aí o teatro acaba pra começar um stand-up, assim, digamos assim, com todos no palco. Que é o que os guris estão fazendo hoje, né? Nessa geração de hoje do Pretinho. Mas teve fase, assim, nunca as duas coisas ao mesmo tempo. Desgasta, né? Sabe como é que é a estrada, né? É verdade. Tu viaja muito. Vem cá, Shea, por que tu saiu do Pretinho? Porque 14 anos tava bom pra mim já. 14 anos já tava bom. E como é que tu conseguiu essa liberdade de, fora da RBS, ter os teus trabalhos paralelos? Porque hoje tu trabalha na Atlântida, no Bola nas Costas. Isso. Na Gaúcha, no Timeline e no Sala. É né? isso. É isso Jornal? que eu tenho, é isso que eu tenho de obrigatoriedade com a RBS. Jornal? De entrega, não. Hoje não. Essa é a minha obrigatoriedade diária com a RBS, de segunda a sexta-feira. E essa obrigatoriedade é entregue. O que aconteceu foi que eu comecei a conversar com a RBS e o mundo mudou. Né? Quando eu entrei na rádio, ou nas rádios, na TV, não tinha internet do jeito que está consolidada hoje. Era quase impossível tu entregar um conteúdo na internet. Isso começa a acontecer com o YouTube, com as redes sociais. E o público aprendeu a consumir conteúdo ali. Seja conteúdo da RBS, ali, ou seja conteúdo de quem não é da RBS. Né? Eu tô vendo uma plaquinha agora aqui, ó. Do YouTube. É verdade. Tá vendo aqui? Quando a gente atingiu... 100 mil inscritos. Há muito tempo isso. Ixi. 100 mil inscritos, isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Olha aí, ó. Ou seja, tem 100 mil pessoas nessa época aqui, que faz um tempo já, que se inscreviam para ver canal. Se a galera tava vendo aqui, não tava vendo a Globo, não tava vendo a Gaúcha, não tava vendo a Record, tava ali. Então o mundo mudou. E aí, como é que acontece o negócio de entrega de conteúdo? Ou tu precisa que uma plataforma como essa aqui te pague, que é o que acontece contigo, o YouTube te paga pelos views que tu tem, né? Que é o que acontece hoje no meu produto meu, no Caixa Preta, por exemplo, a gente ganha uma graninha por mês lá por causa da nossa audiência. Do Caixa Preta, a gente faz só 8 programas por mês, né? Ou que a tua visibilidade ali faça com que marcas cheguem em ti. As marcas estão perdendo o medo de entrar em produtos independentes, vamos chamar assim. Eu não gosto de chamar mais independente, porque todo mundo é independente, né? Inclusive a RBS é independente. A Atlântida é independente, ela só depende dela. Ela tem um circuito de entrega de material ali no ar, entrega com vídeo e áudio, vende para marcas, as marcas ocupam aquele espaço para chegar no público, elas vendem mais erva e tá tudo certo. O que aconteceu é que agora todo profissional de comunicação tem a possibilidade de ganhar dinheiro com esses produtos online. E eu vi que eu tava perdendo grana, eu tinha um contrato de exclusividade com a RBS, falei, cara, tá na hora de nós rever isso aí, porque eu tô há 20 anos aqui. Né? E aí a gente discutiu em 5 meses, lá com altos e baixos na discussão. Tanto é que um dia a gente chegou, tá, beleza, fechou. Então vai ser assim, tu vai ter liberdade. Aí eu tenho liberdade em tudo que não é Inter, Grêmio, Seleção Brasileira e jornalismo. Entendi. Então eu tenho produtos de moda, de inovação, de empreendedorismo, de marketing, de humor, né? E aí a minha saída do Pretinho se deu por duas maneiras. Não foi por causa disso exatamente. Porque tava 14 anos lá.
né? 14 anos tá bom uma história de 14 E anos. foi o que aconteceu também com o Duda Garbi, né, Che? Foi o que aconteceu com o Que Duda hoje Garbi, tá foi- bombando aí nas redes sociais com aquele podcast dele lá que ele do faz assado, o né? assado com tudo, tá mais outros bombando. produtos, né? Temos que trazer o Duda aqui, hein? Já Ele falei vem. com ele. Ele Ele vem. tem que vir contar essa história dele, que é uma história muito bacana também, né? Que aí Guri, a possibilidade de ser empreendedor, que também era uma coisa que estava batendo em mim. De pegar o que eu sei fazer e empreender com isso. Então não adiantava nada para a CRBS ficar, não, pode, faz o seguinte, tu fica aqui ainda, que nós vamos te quadruplicar o teu salário. Não ia me conquistar. Eu queria testar coisas, eu queria participar de reunião comercial, eu queria ver se um produto que eu faço vai ter uma entrega comercial interessante, se vai ter uma audiência, se eu vou gostar de fazer, né? Eu queria movimentar minha vida. A RBS entendeu isso, me deu uma liberdade nas áreas que eu tenho liberdade, e a gente tá casado ainda, sabe? Cada um sabendo onde tem que fazer as coisas, a gente vai fazer projetos paralelos juntos, já tá sendo bolado um agora aí. Enfim, então todo mundo se deu bem. Contar todo mundo se deu bem. E acho que é o futuro E é- de qualquer grande mídia, né? Digamos assim. Né? E para que esses conteúdos, né, Che, que a gente possa criar, trazer aqui hoje essa conversa bacana contigo, até vou botar mais pertinho aqui. Essa conversa bacana contigo, trazer esse monte de gente que a gente está trazendo aqui toda semana, né, Che? E o pessoal está curtindo e falando que está descobrindo coisas e conhecendo Melhor as pessoas. pessoas, né? É bacana, porque é um papo mais descontraído, né, Che? Mas para que isso aconteça, tu que agora está entendendo, sempre entendeu, mas agora tu está vivendo mais na carne isso aí, é fundamental os patrocinadores, né? A Tupiniquim é uma cerveja gaúcha, né? Que é nossa parceira aí também. Se tu toma cerveja, eu vou te dar uma cerveja da Pode Tupiniquim. me passar. Toma. Vou ficar feliz da vida. Ô, Licurgo, pode trazer uma cerveja, o rapaz aqui? Pega uma IPA, uma Double IPA. Tem IPA, tem Weiss, tem O que tu Foice, o que tu achou dessa? tem chopp até com a minha cara, rapaz. Tem um chopp Bock agora no inverno, agora com a minha cara. Tem IPA. Double Olha, IPA. Double IPA, 2 vezes IPA, rapaz. Pô, tu Isso é amargo, hein? Isso aqui, rapaz, mas é uma cerveja. Mas a gente tem o cuidado, vou te falar, ó, porque é uma cervejaria gaúcha, né? Gaúcha e eleita 3 vezes a melhor cervejaria do Brasil. Por isso que a gente está muito feliz de estar com a Tupiniquim aqui. Tá, tu guarda ali, depois ele te leva lá, né? Depois vai lá, vai. Você tirou tua foto com ele, para, encheu o saco. Isso aí eu vou ter que contar, barbaridade. E também, já fala do nosso outro, já vamos aproveitar, né? Outro que também é gaúcho, vou te falar aqui, ó. Vou te falar aqui, que agora a moda é jogar, né? É apostar e se divertir com os esportes e tal. E a gente tá, cada artista agora do Rio Grande tem a sua bet, né? E eu tô com a Bet Premier Bet. A Premier Bet é a única bet que é 100% gaúcha. E na Premier Bet tu pode jogar nos principais esportes do mundo. Além do gauchão, tu pode jogar no futebol do mundo todo, boxe, UFC. É só acessar betpremier.bet e fazer o teu cadastro. E tem uma barbada, ó. No teu primeiro depósito, Pix, tu já ganha 100% de bônus, até 500 pila. E quando tu ganha, sabe como é que funciona? Tu pode sacar o valor na hora, de Pix também. E outra, a Premier Bet, tu pode sacar a partir de R$1. Não precisa acumular valor alto para poder sacar, não. Tu ganhou, já vai ali e saca. Mas que bárbaro, né? Então acessa agora betpremier.bet ou escaneia o QR Code que tá aí ó, na tua tela aí, che, para te divertir e ganhar uns pila. Te cadastra logo, che. Tu tá feliz da vida, né, com essa história? A gente acabou de viver uma noite mágica no Beira-Rio, né? É verdade. E eu tava lá. Tu tava lá? Futebol é um assunto meu diário, né? Por exemplo. Todo dia eu tô lá no bola, todo dia eu tô no sala. É uma coisa que eu gosto de fazer, na real, assim. Nós tava falando só desse lado profissional, né, Guri? E a gente às vezes esquece o lado pessoal, né? Esquece, né? Esquece que tu também quer ser feliz, tu quer fazer programas que tu gosta de fazer, tu quer descobrir alguma área que tu não sabia ainda. Acho que isso entra muito, assim, a independência, assim, nesse sentido de horário, a presença com os guris, né? Porra, eu saí de casa às 9 horas da manhã, chegava em casa às 7h30, quase 8 horas, e às vezes eu não via acordado. O cara deu uma espichada a mais ali, depois foi acordar às 9h30, não vi, já saí de casa. Chegava às 7h30, chegava, não, tomou banho, tava destruído. Chegou da creche destruído, já tá dormindo. Aí eu falei, porra. Agora tu tem mais tempo. Agora tem mais Tu faz o teu horário, né? Uma Faço. parte do dia. Eu tô tendo. Eu trabalho, eu faço muito mais coisas, mas dentro de um período do dia que não me atrapalha muito.
né? Eu digo a minha chegada com os guris, né? Mas tu também, fora o trabalho do que tu tem que estar lá na rádio e tal, cumprindo os horários, tu tem que estar antenado, porque tu trabalha com informação, né, O timeline me O obriga a timeline, estar... por exemplo, te obriga a estar a par de tudo que acontece. por Cai a exemplo, bomba lá hoje. na Ucrânia de noite, no final de semana tu tem que estar a par. Hoje é um baita exemplo. Nós estamos gravando isso aqui no dia 7 de julho de 2022. Hoje caiu o Boris Johnson, premier britânico. Então o assunto já foi esse. Então já tem que acordar mais cedo. Já tava na cara que ele ia cair. Então tava mais ou menos por dentro. Aí já lê tudo que tem de Tá notícia. brincando. Ô, Licurgo, vem cá, Licurgo. Tu sabia que o Boris caiu? Não sabia. O Boris caiu, não. Quem é o Boris, né? Boris Johnson é o primeiro-ministro da É que Inglaterra. joga basquete? Era. Não, Do basquete? não. Que ele é? Da política. Da política, é. Qual é o partido dele? Daqui? Conservador. Mas não é do Rio Grande. Não. Ah, mas é o Boris, né? Tu não sei nem. Ah, tu é burro. Pelo amor de Deus, tu não sabe nem quem é o Boris Johnson. Eu faço só pra pegar no pé dele. Claro que eu sei quem é o Boris. Não vou saber. Ah, tem o Johnson, tem o Johnson Johnson, que fazia as Que é vacinas. forte. Tá, não vou saber do Boris. O Boris Casoy, tem o Boris. Che, mas me fala, e o timeline, nós temos agora, faz o quê? 2 meses, mais ou menos, que a gente perdeu o teu grande parceiro, né, Che? Que é o Davi, né? Que Em barbaridade. 8 meses eu perdi 2 amigos muito próximos, também companheiros O de... Magrão, o Magro, né? O Marcão, Lima, né? Magro Magro Lima Lima. e o Davi. Barbaridade. Eu não tinha perdido ainda pessoas muito próximas, assim, tirando meu avô, lá no Alegrete faz muito tempo. E aí depois eu perdi a minha avó, de Livramento, né? Os outros eram muito pequenininhos, assim. E, guri, é ruim. É um mestre ele, né? Um mestre pra ti, né? O Davi, ele se tornou meu amigo por causa do Pretinho. Por isso que eu digo que a coisa mais importante na minha vida foi o Pretinho. Ele era estrela móvel lá. Ele era estrela móvel de lá. E eu conheci ele só de leitura, né? E aí o Davi, um cara de fino trato, engraçado que ele e o Marcão tinham essa característica, assim, os dois muito leitores, né? Muito sabidos, né? E Tu acha que isso é perigoso? Eu acho que... Bah, o Licurgo então vai viver 120 anos. Ele nunca leu nada. Ué? Verdade, velho. Daqui a pouco a ignorância é um bálsamo. Pois é, rapaz. É um bálsamo. Não, porque isso aí não lê nada. Isso aí foi... Eu falei pra ele, até queimadura tem 2º grau, né? E ele não tem jeito, rapaz. Não tem jeito. E aí, Licurgo? Foi fazer o Enem e nem chegou no horário. Isso aí é louco. Bah. Mas foi duro, foi duro. Mas esperados, né, na real, assim, os dois, né? Os dois estavam com doença, né? O Davi ficou 10 anos com câncer, né? E lidou muito bem com isso, foi curado, entre aspas, lá nos Estados Unidos, né? E ganhou o filho dele de presente, né? É verdade. Ganhou uma década ao lado do Bernardo. E o Marcão a mesma coisa, casou com uma grande amiga nossa, tiveram o Fernando. E aí o Marcão teve uma doença que não teve nome, que ele foi perdendo os movimentos, assim. E aí veio a Covid, e aí a Covid levou ele. Porque ele tava muito fraquinho. 8 meses, a distância de um... Os 2 amigos, eu apresentei, os 2 se gostavam muito. E lidaram, isso é uma coisa incrível, eles lidaram muito bem com o pior momento da vida deles, assim. Eles tinham muita sabedoria, sabe? De lidar com humor, assim, sabe? Óbvio que eles tinham as crises deles, óbvio que tem coisas que só as mulheres deles sabem, né? As esposas sabem. Mas, enfim, eu acho que eles, externamente, assim, mostraram uma alegria de viver muito grande, assim. São exemplos. Só que a morte é a morte, né? Não tem mais os caras. Não tem mais. Que loucura, né, Chico? Os grupos de WhatsApp estão lá. Grupo do Timeline. Esses dias nós estávamos numa conversa. O que nós vamos fazer com o Davi aqui? O que tu faz com um amigo teu que tá ali? Morreu. Tá no grupo ali. Eu, Kelly, Davi e os produtores, né? Eu, a Kelly e o Davi estamos sempre ali, desde 2014. E aí os produtores vão mudando. E aí entram e saem. E aí, o que a gente faz? Deixa lá. Aí ficamos ali. Um dia nós enchemos o saco e tiramos ele. Tirou? Fudemos com o Davi. Acabou, né? Não sabe de mais nada que tá acontecendo com a gente agora. Ele tá fora do WhatsApp? Agora tá fora. Só no WhatsApp celestial. Eu achava que ele tava lendo, né? Ele tá lendo. Sabe que o Marcão deixou o telefone dele e esses dias, numa galinhagem, a gente combinou, porque eu tenho um outro podcast que meio que morreu pelo caminho, porque o Marcão morreu, que a gente fazia o seguinte, a gente olhava um capítulo de Friends da série e gravava. Eu, a Juju, a Bárbara e o Marcão. E aí, o Marcão tá no grupo, e ele era o administrador do grupo. E a gente colocou o Cosma.
E nós não tínhamos como colocar no grupo, Cosmo. E eu falei, vamos criar um outro grupo. E aí a Ju, não, mas pô, tem que estar no grupo com o Marcão. Eu disse, mas como é que nós vamos fazer? E aí nós descobrimos que a Liz tinha acesso ao telefone do Marcão. Pegaram o celular. Aí eu dele. combinei com ela, falei assim, ó, vai ali e responde. Eu vou te perguntar e tu responde como Marcão. Bah. E aí eu assim, ô Marcão, tu tem como somar o Cosma aí no grupo? Aí daqui a pouco, Magro Lima adiciona Rodrigo Cosma. Bah. Todo mundo se E as gurias, apavorou, que é isso? Tipo assim, não, é a Liz, é a Liz, é a Liz. Então o homem veio do além pra botar o Cosma no grupo lá. Mas que... Chama no timeline, voltando ao assunto do timeline, vocês fazem entrevistas diárias praticamente, né, Chema? Todos os dias. Até eu já fui entrevistado lá. Algumas vezes. Mas tu sabe que... Mas vocês entrevistam políticos, personalidades. Não, de tudo. Hoje, por exemplo, a gente entrevistou uma analista de política internacional. E ela estava dentro... Ela é uma... essas pessoas que sabem muito de um assunto, né? E ela estava num trem na Alemanha. E a gente entrevistou ela no primeiro bloco sobre Boris Johnson. E o segundo bloco, nós botamos a Martinalha, a cantora. E esse é o timeline. Tipo assim, as coisas... Por quê? Porque a Martinalha vai se apresentar dia 9 no Teatro do SESI. Mas não pra falar do Boris. Não, pra falar do show dela. Então, é bem isso aí mesmo. Chega, mas em função de uma hora falar com um político de um partido, outra hora de outro e tal, isso aí o público, como é que entende isso aí lá nas redes sociais? Não fico avacalhando? No começo, como a gente entrou no... tu é Bolsonaro, tu é Lula, tu é não sei o que lá. Sim. Não tem essa parada aí, Che? Todos os dias. Como é que tu vai conduzir uma entrevista, né, Che? Todos os dias. É difícil, né? A gente bota um político a favor do Bolsonaro, por exemplo, tá? Tem essa preocupação de fazer meio que cada... Não, tem a preocupação de a gente colocar todas as vozes possíveis, né? E a gente é muito xingado por isso. Por botar vozes que as pessoas discordam, vozes que pensam coisas absurdas. Essa é a cara do timeline. Foi inventado pra isso. E a gente não deu nenhum passinho atrás com isso. Esse é o timeline. Nós vamos ouvir as pessoas. O Bolsonaro antes falava com o timeline. Antes dele ser presidente. Agora parou de falar. Ficou bravo. Isso acontece também com alguns políticos de esquerda. Então, o que acontece quando a gente bota... Vamos lá, botamos um ministro do Bolsonaro. Tá? Aí as pessoas que gostam do Lula começam a nos xingar. Eu não acredito que vocês estão dando espaço para esses... Como é que é? Esses anti-ciência, negacionistas, blá, blá, blá. E aí a primeira pergunta já é no rim do ministro. O rim dele. Ele entrou no ar, aí o petista reclamou que nós botamos o cara no ar. Aí nós... Pum! No rim do cara. Pergunta difícil pra ele. Aí os bolsonaristas... bota os caras aqui no ar só pra destruir os caras, né? E aí os petistas, silêncio. Porque, claro, opa, Tô fodendo gostando da pergunta. Aí, beleza. Aí passa um pouquinho, tem uma piada com o cara. Felicidade, todo mundo ri. Numa brincadeira lá. Aí o petista volta. Uma amizade, então, com o cara. E o bolsonarista silencia. É isso. Fã é fã, né? Fã é fã. Eu não sou fã de ninguém, né? Eu não sou fã de ninguém porque eu não sou fã de ninguém. Eu tô dizendo de político, né? E também porque a minha profissão me obriga a criticar os caras, né? Como dizia o maior pensador brasileiro, Melhor Fernandes. Jornalismo que não critica o governo, não é exatamente essa frase. Ele fala uma brincadeira com uma marcenaria, tipo assim, sabe? Ou tu critica os caras ou tu abre marcenaria. Então, já era. Che, isso no timeline. E no sala o assunto é outro. É mais pegado na questão da paixão pelo futebol, né, Che? Aí tu já encontra também um outro tipo de atrito. E aí o atrito é com os gremistas, porque eu tô debochando do Grêmio, e com os colorados, que eu não tô defendendo o Inter, digamos assim. Né? A minha sorte é que eu passei muito tempo num outro programa, e ainda estou com o Bola nas Costas. Estou desde 2006 o Bola nas Costas. Então eu já lido com essa paixão. Foi o Fetter que criou o Bola? Não, foi o Gerson Ponte. O Gerson. Antes do Fetter chegar. Aí quando o Fetter chegou, o Bola nas Costas era meio-dia às 2 ali. Aí o Fetter rebaixou o Bola para segunda de noite. Aí o Bola virou um programa semanal. De segunda-feira de noite, de entrevista. Sempre tava ali alguém, a gente tá entrevistando alguém lá. E aí, mais tarde, o Fetter tirou o Bola da segunda-feira e criou o ATL Grenal. A mesma forma, só mudou o nome. E aí, às 4h30 da tarde. Aí nós fomos para as 11 da manhã voltando a ser Bola. É um programa que existe desde 2006. Dito isso, aí eu tô... O público, assim, eu tô acostumado, né? Porque eu não sou um representante do Inter, entende? Eu não sou um representante do Inter, eu sou um colorado.
Eu represento o que eu penso. E tanto que eu falo pros caras, você não tem uns grupos só de Colorado? Tem. Vocês só concordam? Não. Então, acabou. Tá, mas lá no Sala, Che, já teve algum arranca-rabo lá Não. que tu Ah, é. presenciou? Tem, de vez em quando tem. Não, tem, mas assim... Teve umas históricas que tu não tava lá, né? Não, antes lá brigavam mesmo. Davi e Santana. Tem Kenny. histórias maravilhosas. Kenny com Santana, enfim. Mas eu sou amigo de todos aqueles caras lá, na verdade. Assim, a gente discute algumas coisas, claro, né? Tranca. A última fala, que mas deu, a última que deu foi do Peninha com a Duda, eu acho. faz tempo, eu nem tava no programa. Não tava também? Eu não tava naquele programa. Então, acontece, né? Na real, acontece. Mas, assim, eu acho que eu não posso falar que é a geração mais serena do Sala, porque eu não acompanhei aqueles primeiros anos, né? Mas não é certamente a mais clássica formação do Sala. Eu acho que a mais clássica formação do Sala tem que ter o Santana, tem que ter o Rui, tem que ter o Lauro, né? Tem que ter o Kenny, tem que ter o Pedro. Eu acho que essa foi a mais clássica. O Guerrinha entrou junto com eles naquela época ali, né? Acho que essa aí é a formação clássica do Sala. O mais Nós antigo é o Guerrinha, né, Chico? Dos que estão Antes hoje, do o Pedro. Acho que o Guerra não. entrou antes do Pedro. É antes do Pedro, é. É sim, porque o Guerra tava na época que o Rui apresentava. É o Guerra. E, Tchê, tá nesse time que é um patrimônio, assim, do jornalismo esportivo brasileiro, Tchê. Deve ser um orgulho, né? É uma coisa estranha, porque se eu entrasse, tipo, o Bagé entrou, assim, que ele veio de uma outra rádio já direto pro Sala, Deve do Talvez- Bagé. talvez fosse um pouco mais complicado. Mas como eu já tava com os caras ali, meio que foi natural, assim, porque eu já entrava no Sala de vez em quando, sabe? O que aconteceu foi uma mudança do Pretinho pro Sala. Cara, Tchê, e esse podcast, agora voltando ao assunto de... Tu faz um mundaréu de coisa. Podcast de moda com a tua patroa, como é que é isso aí, gente? Tu não entende nada de moda? Aí que tá. Tu só fica lá perguntando. dando Essa é a minha pataco. grande vantagem, digamos assim. Eu posso ganhar dinheiro e criar produto sendo ignorante. Servindo a escada. Tu é a escada pra tua mulher, então. A minha mulher, ela Ela consome, entende. Assim. consome moda todos os dias, estudou moda, estuda moda ainda, e ela conhece tudo, assim, sabe? E aí, as minhas perguntas são tão imbecis que são boas. São perguntas quase primárias, tipo assim, o que é pré-potê? O que é pré-potê? Pô, puta. Eu Vai, vou chamar Tony chama, Licurgo. Licurgo. O que é pré-potê? Ele sabe, rapaz. Ele não vai falar. Não fala. Deixa assim, deixa no ar. Eu acho que é melhor. Deixa no ar, que eu acho que isso aí, quando sabe, sabe. Ele não gosta de falar. É. Pré-potê. Olha, é tão simples que eu vou deixar aqui. Não precisa nem falar. Nem fala. Pessoal que quer saber, vai lá no podcast do como é que é o nome da moda? Moda importa. Moda importa. Vai lá que tu vai saber o que é pré-porter, pós-porter, tudo que for relacionado a Ó, já mostrou que sabe. pré e pós. Já Não vou mostrou que saber. sabe. Já mostrou que Tem sabe. os prés e os pós, né? Como se diz. E vem cá, Xê, esse é de moda. Caixa preta, Humor. humor, basicamente. Humor, Entretenimento. entretenimento. É o Arthur. Eu e o Pedro. Isso aí. Pedro e o Pedrão, Arthur. que faz o Alcemar, né? Aí quem mais Isso tem? é toda semana? Como é que é? 2 vezes por semana, segundas e quintas. Ao vivo? Ao vivo às 7 da noite. Você só pode entrar ao vivo? Não. Participar? Não, participa pelo Superchat, né? Que tem no mas YouTube, então né? vocês... Mas tem participação do público ali. Aí quem mais tem? Aí tem o Nós da História, que eu faço com o Arthur e com o Peninha, né? Que é um gênio. Da história. Que a gente conta a história das coisas, por exemplo. É tu e o Peninha? Eu, o Peninha e o Arthur Gubert. Então a gente vai lá, então eu e o Arthur, a gente tem que fazer escada pro Peninha desaguar o seu conhecimento. Aí ele colabora com a gente com isso aí. A gente entrega um por semana também. Aí eu participo de um junto com a Brivia, que é uma empresa de marketing, que enxerga o marketing de uma maneira mais moderna, assim, que é o Desbravadores, que eu tô com eles ali explicando o negócio deles. Aí o podcast, o Era Uma Vez no Oeste, parou por causa do Marcão. O Pota Entrevista tá aí sempre. Posso sugerir com uma temporada a qualquer momento. Que mais tem? Já deu uma cansada já, na real. É muita coisa, Chico. E lá no podcast lá do Caixa Preta, vocês tomam trago ao vivo? Todo dia. A gente tem uma marca de cerveja também, que eu Ao vivo? Eu vou te toma colaborar trago? contigo. E gelado. E toma mesmo, valendo. Não, de vez em quando aparece umas garrafas de uísque cara lá, que um ouvinte milionário dá. Mas que E a garrafa acaba durante o programa. Vocês nunca foram cancelados por causa disso? Eu acho que nós vamos ser. É? Acho que nós vamos ser. Porque vocês estão fazendo... Bêbado. Soltos. Não, um dia vai ser. É o nosso grande medo hoje. Né? Cancelamento.
Porque aí as marcas vão embora, né? É. Aí tu fica com só teu público. E vem cá, Che, falando nisso agora, entrando nesse quesito aí, quem trabalha com a comunicação tem que estar antenado, né, Che? Eu lembro daquele episódio, que eu não nem cabe falar, mas do timeline, que foi um comentário feito, tu Davi. até nem estava, né? Tava de férias. Foi feito um comentário e aquilo gerou uma debandada dos patrocinadores, Só ficou inclusive, né, Che? A minha pergunta, Che, se tu tivesse, tu teria contornado? Tu teria tido o tino de contornar? Porque dava, se tu tivesse ali, não dava pra dar uma contornada? Tá, Tu já pensou nisso? Já pensei. É assim, primeira coisa, tá? Deram uma opinião favorável a um bandido. Aconteceu uma sequência de assaltos a bancos em Criciúma. Os caras meio que fizeram refém, uma coisa horrorosa. Assim. Aí o Davi fez um comentário no outro dia, que a notícia foi dada, acho que teve até entrevista, assim, era ele e a Kelly, eu tava de férias, e o Davi fez um comentário, aquele comentário de mesa de bar, que é, ainda bem que foi com os bancos eles não entraram em casa, porque eles saíram atirando, né, pela cidade, eles praticamente sitiaram uma parte de Criciúma. Né? E aí o Davi fez um comentário, olha, né, levaram o dia dos bancos não entrar nas casas, não fizeram coisa pior. E dava pra ver que ele tava com um clima de ironia para aquilo ali, né? Possibilitou uma ironia em cima daquilo ali. O que aconteceu? O programa foi pro ar, passou. Passou. Foi numa terça-feira, passou a terça-feira toda, a quarta-feira. E na quinta-feira alguém pegou o programa e editou, tirou o contexto de antes e depois da fala do Davi e espalhou. Na hora que espalhou, fudeu com tudo. Aí páginas de direita pegaram aquilo, a RBS tá a favor do ladrão, blá, 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 e aí já era. Aí tu perde a coisa. E começaram a pressionar as empresas. Como é que tu patrocina quem tem esse tipo Quem de defende, pensamento? quem Defende bandido? bandido. Porque não era uma defesa de bandido, era uma piada, né? Uma ironia que o Davi, aliás, nunca pediu desculpa, e eu concordo com ele, porque o Davi, no contexto inteiro da fala, ele não fala sério sobre aquilo. Né? Dá pra ver que tem uma coisa que talvez a linguagem dele tenha sido errada, o jeito, e tu sabe, tu trabalha com humor, né? Às vezes o jeito que tu conta é mais importante do que tu tá falando. E aí o programa foi cancelado porque aí as empresas começaram a ser pressionadas, e aí os caras não ficou brabo com as empresas. Eu falei assim, cara, eu acho, nenhuma empresa ainda fechou por causa de um cancelamento. Né? Nenhuma fechou. Então eu preciso dizer tudo isso pra te dizer que se eu tivesse no ar, ou eu entenderia que precisaria de um rápido Explicação. uma explicação, tipo assim, sabe? Ou ajudaria o Davi nisso, ou seria ainda seria pior. Eu emendaria alguma outra coisa também junto ali, né? Mas de qualquer maneira, eu acho que eu não salvaria o programa, porque a fala do Davi foi recortada. Eu não sei se eu ia entrar naquela fala. Porque eu ia estar entendendo que ele estava formulando uma coisa que era uma coisa jocosa, entende? Então, te respondendo, eu acho que seria cancelado igual o programa. Foi um cancelamento assombroso, de centenas de milhares de reais. Que levou um tempo. Hoje O que aconteceu? recuperou. O programa aumentou a audiência, depois daquilo, né? Ficou um patrocínio com a gente, a galera da Gruppen, que trata sobre segurança de tecnologia nas empresas. Não aconteceu nada com a Gruppen, no sentido de, os caras mandavam carta, e-mail pra Gruppen, nunca mais ninguém vai comprar, não aconteceu nada com eles. Continuaram a vida deles com os clientes. E o programa agora tá cheio de patrocínio de novo. Nenhuma daquelas marcas. Algumas marcas só saíram do timeline, foram para outro programa, foram deslocadas, assim, né? São empresas muito clássicas, muito grandes, né? O que talvez tenha sido, assim, exagerado naquela coisa toda, que aí vai uma onda, né? Foram as notas de repúdio. Né? Das empresas. Das empresas. Né? Notas desnecessário, talvez. de repúdio, né? Pra justificar que estavam tirando. Exatamente. Esse dia até uma das empresas queria que a gente falasse alguma coisa para eles lá no ar, lá. Porque a gente falou muito com os departamentos de marketing, né? E cara, a gente entendeu o que aconteceu. Mas só o que o dono da empresa não entendeu, né? Mas aí alguém que nos defenestrou naquela época, assim, essa história é boa. Destruiu, foi pra rede social, blá, 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 que não sei o quê. E esses dias foram pedir uma coisa pra nós. E aí vocês não deram. Aí eu só peguei, botei nota de repúdio, empresa tal,
e mandei o WhatsApp da pessoa. Apareceu os 2 sinaizinhos assim de azulzinho, né? E nunca mais vai falar. E silêncio. Tu acha que a grande mídia, como a TV, principalmente e tal, tende a acabar? Não, Ou... acho que não. Eu acho que não, O porque... rádio parece que não, né, Chico? Porque, na verdade, vamos trocar o nome das coisas, vamos colocar o que elas são. TV é vídeo, rádio é áudio. É isso. Vídeo e áudio nunca vão morrer. Se as TVs e os rádios entenderem como o cliente quer receber vídeo e áudio, não quebram. O que não pode mais acontecer hoje é tu achar que tu é dono de como as pessoas têm que consumir. Por exemplo, o timeline acaba, vira um podcast. O Bola acaba, vira um podcast. O Pretinho foi um dos primeiros podcasts do Brasil. É verdade. Acabava, já virava um podcast. O Piange estava lá, já botou câmera pra dentro, já virou um videocast também. Né, há muito tempo. Então, se eles não brigarem do jeito que as pessoas querem, eles estão, televisão e rádio estão entregando áudio e vídeo. E áudio e vídeo não vai morrer. Nunca. Che, porque hoje em dia, com o celular na mão, tu faz tudo. Tu faz tudo, né, Che? Tu tem a Essa possibilidade. câmera aqui, ó, corta essa câmera aqui. Essa câmera é um celular. Isso é um celular. Não era pra tu falar isso, porque isso aqui, o pessoal que não Não, tá mas vendo... o celular aí não cabe no bolso de muita gente. É, um Tu celular. que tá nos vendo aí não consegue comprar esse celular que tá aqui parado. Não, tu não. Tá vendo aí? Talvez tu tu. também. Talvez tu aí não sei. Che, e tu pensa em largar a grande mídia, rádio e TV, pra te dedicar só pros teus projetos na internet? Ou isso vai depender Aí que tá. Aí o principal de tudo isso O fosse Duda pra largou, né? ficar de alguma coisa. O Duda largou porque o Duda tava no outro clima lá dentro, não clima ruim com as pessoas. Ele tava no outro clima da carreira dele. Eu gosto do que eu faço na grande mídia, digamos assim. Eu gosto do timeline, eu gosto do Bola e eu gosto do Sal. Que bom. Eu vou largar o dia que eu não gostar mais de fazer. Aí eu largo. Né? Ah, tu não gostava mais de fazer o Pretinho? Eu gostava de fazer o Pretinho. Com a mesma tesão de antes? Não. Mas de grana, não é pela grana, né, Che? Essas grandes mídias, RBS, que lá, é pela visibilidade, porque tu gosta. E porque né? eu gosto de fazer. Porque o Duda também tava lá, não tava ganhando bem, né? O Duda Daí agora hoje... tá ganhando muito mais, né? É? Muito mais, muito mais. Pois é. Essa é uma parte boa de ser, de entregar conteúdo. Tu tem uma conta no Instagram, daqui a pouco tu vira uma celebridade do Instagram. Ou tu pega um nicho de mercado que dá bastante audiência. O Moda Importa, por exemplo, é um baita exemplo. Tá longe de ter grandes audiências, muito longe. E tem vários parceiros, porque eles utilizam os parceiros comerciais, o Moda Importa e as minhas redes com a Marcela. Então eles pegam um público maior no meu Instagram, no da Marcela, né? E aí eles, opa, aqui tem um resultado interessante. Por exemplo, o Grupo IES tá com a gente. Nós contando história da BMW, agora nós estamos nas motos da BMW, né? Temporadas, fazendo vídeos. Então eles estão no Moda Importa, mas estão nas nossas redes sociais também. Né? Então as coisas meio que se embolam, assim. Tudo é mais ou menos uma mesma coisa, entende? E quem é que imaginava que eu e a Marcela ia ter a Marcela é minha mulher, né? As nossas conversas dentro do carro com os guris dormindo lá atrás pudesse virar um produto que pudesse ter um outro tipo de entrega, né? Estou conversando dentro do carro com as crianças atrás. Eu aprendendo, porque ela me mostrou que moda não é só roupa. Moda é negócio, moda é arte, moda é rebeldia, moda é mau caratismo, moda é tudo que tem o ser humano. Que é do caralho as histórias, quando tu começa a entender as coisas, sabe? Como é que é trabalhar com a patroa? Tá sendo do caralho. Tu imaginava que... Eu aqui tô com a Silvia Helena aqui, né? Tu sabe como é que é, né? A Silvia Helena me ajuda. Tem uns arranca-rabo de vez em quando, A né? Silvia Helena, eu vou te falar, né, Che? Até vou falar aqui para todo mundo ouvir, porque é um assunto que todo mundo sabe, né, Che? O carinho que eu tenho. Porque a Silvia Helena é a pessoa que me ajuda a resolver, na verdade, todos os problemas que eu não tinha antes de conhecê-la, né? Então é uma coisa que é muito importante eu dar esse Mas depoimento. resolve. Isso é uma declaração de amor que eu tô fazendo Mas aqui. resolve. Resolve, E pai, agora tu quer também escrever livro de pai, tu Não, quer ser não é a o minha Pianges pegada. do pai também? Eu quero não? ser um pai Só de verdade, pai E presente. com o Pianges, tu aprendeu lendo os livros dele, não? Ah, eu vi o Pianges nascer, aliás, com esse novo Pianges, digamos assim, né? O Davi saiu do caderno Vida da Zero Hora, chamou o Pianges começou a escrever, um editor lá de Caxias pegou, cara, vamos compilar esses livros, esses textos aí. E vamos contar essa história num livro. E aí o Pianges contou a história dele, que ele nunca teve pai, o pai dele foi ausente todo o tempo. É né? verdade. E aí nasceu um cara que entregou a alma dele pra isso aí.
Pianges vive hoje de botar pai de novo em família. Isso que ele consegue. É verdade. E ele dá muita palestra, né? Dá muita palestra. E tu dá palestra também? Também dou. Não muita, mas eu Sobre dou. assunto de pai também? Não, eu dou uma Jornalismo? palestra sobre... Eu pego elementos da minha profissão, assim, e tento ampliá-los, assim. Tipo assim, eu falo sobre falar, escutar, inovações, mudanças. Eu vou pegando... A história que eu conto é, tipo assim, no final das contas se tu não tiver ligado, prestando atenção nas coisas, tu vai se fuder. É isso. Essa seria a minha palestra. Em 2 Tu segundos. fala pra quem quer, de repente, quer seguir a profissão de jornalista. Não, zero isso aí. Tipo assim, eu tava agora num evento de marketing lá em Joinville. A minha penúltima palestra foi para uma galera de lojistas. Sim, então tu fala pro pessoal pra largar logo enquanto dá Eu falo pro pessoal, tipo assim, prestem atenção no mundo. Porque a Netflix prestou, a indústria da música não prestou. Aí eu vou mostrando exemplos. Entendi. Né? A tecnologia pode nos ajudar aqui, pode nos atrapalhar aqui. Eu vou contando uma história de tu tá ligado no mundo, mas sem excesso. E aí, essa é a minha palestra de hoje, né? Que pode mudar a qualquer momento, obviamente. É que tu já viajou muito também, né? Por conta dessas coisas. Isso aí é bom, né? E o dinheiro Tem é bom, né? tecnologia, né? Eventos de tecnologia tu o já teve lá, SXW, né? sim. Agora tive em Portugal no ano passado também com isso. Enfim, eu gosto dessas coisas aí. Isso é uma coisa que me chama atenção. Mas não é sobre tecnologia. A minha palestra usa da tecnologia para falar o que é bom, o que é ruim dela. Mas não é uma palestra de tendências de tecnologia, sabe? Não é isso. Mas esse teu conhecimento aí de viagem e tal é importante, né? No teu currículo para poder ter assunto, né? Olha, vou te falar, filho. Haja tempo, né, Licurgo? Pro homem fazer tudo que tem que fazer, rapaz. Barbaridade. Ei, Licurgo, o que tu acha? Se tu fizesse 1/10 do que ele faz, rapaz, já tá cansado. Tá, vai ter descansar lá. Isso aí não presta pra nada, vou te falar. Foi fazer, saiu na prova, né? Onde foi assinado o Tratado de Tordesilhas, aí ele escreveu na linha pontilhada, no fim da página. Parece que... Não, é umas coisas que não tem cabimento. Quase acertou. Vem cá, Che, olha aqui, ó. Tem algum recado que tu queira dar aqui, de tudo que tu tá fazendo? Tem projeto novo, além de todos esses? Não. Tem um Novo, podcast. né? O que a minha grande angústia, Guri, é como eu usava minhas redes sociais. As minhas redes sociais sempre foram um prolongamento da minha carreira de rádio, né? Agora eu comecei a criar coisas para as redes sociais. Eu quis fazer isso, né? E eu sei que isso é um trabalho de longo prazo. Então, tem uma coisa que tá acontecendo na minha vida agora que faz bem pro meu dia a dia, que é observar histórias que eu posso pegar num livro, posso pegar numa revista, posso pegar... Alguém me contou, uma coisa que eu vivi, e contar histórias. Eu quero contar histórias dentro desse mote de que eu tô prestando atenção no mundo. Que eu tô ouvindo, né? Que eu tô lendo, que eu tô mais na minha. Eu me retirei um pouco a fala, assim, a partir do Potter Entrevista, principalmente, em ouvir as pessoas. O podcast chegou em 2 milhões de plays rapidamente, assim, eu pensei que ninguém ia ouvir, porque eu tô ouvindo as pessoas sem preconceito, né, ajudando elas a exporem o que elas pensam, e aí depois as pessoas que julgam, e aí isso bateu em mim, opa, aqui tem uma coisa interessante, os caras estão me elogiando porque eu tô mais escalado, tem alguma coisa aqui. Então eu comecei a botar vídeos no meu Instagram de histórias. Te cuida que essa questão foi que deu início pro Licurgo. Começaram a elogiar que ele ficava mais calado, Daqui a e pouco agora se calou por completo. Né, Mas ele tá no melhor momento da vida dele. Sim. Tá comigo, né, Che? Vem cá, Che. Que barbaridade. Pois olha, hoje a gente tá tendo essa conversa aqui no Matecast, que ele tomou chimarrão à tarde toda. Né, Falei Che? tanto que esqueci de tomar. Esqueceu até do mate, Che. É, E depois fala que é do Alegrete. Aí eu sou do Alegrete. É conversa fiada, rapaz. Isso que é só para se exibir. Olha aqui, Che, então hoje a gente está conversando aqui no Matecast com essa figura aqui, que já é conhecida de todos nós, da televisão, da rádio, da internet e tal. E fala de futebol, fala de política, fala de tudo, né, Che? Tu tá lendo algum livro? Tu tá sempre lendo? Como é que é? Jornalista tem que estar sempre lendo? Tem que ter um livro de cabeceira, assim, como é que é? Tem que estar sempre lendo. Eu não tinha acabado ainda a organização da Manu Gaspar, que conta a história das empreiteiras no Brasil. E por que acabamos na Lava Jato. É um puta de um livro. Então tá bom, ali, ó, fica a dica. Então, Che, é o Matecast, então, hoje encerrando aqui com Potter, Luciano Potter, que na verdade ele é Gomes, né? É da Silva Lopes? Da Lopes, ele é Lopes. Ele é Lopes, mas ele diz que é Potter e tal, coisa e tal. Tem um filho da puta de um Luciano da Silva Lopes, meio traficante no Brasil. Toda vez que eu entro no Brasil, a Polícia Federal me para e me demora. Pra ver se eu sou o traficante esse aí.
E um dia eu perguntei, cara, toda vez que eu volto, vocês param e trancam na minha vez. E aí um deles me falou, não, eu não posso te falar, mas é que tem um traficante com esse nome. E a gente confere o CPF, a foto, pra ver se tu tá lá. Tu tem que botar o Potter no teu nome, Eu vou então, ter que ó. mudar, mas é um processo jurídico caro. É mesmo? Vou fazer uma vaquinha pra botar Potter no meu nome. Claro, vai, faz uma vaquinha que a gente vai participar. Então tá, Chico, uma conversa então bacana no Matcast aqui, tá? Não deixa de seguir lá o Potter nos teus Instagram. Luciano Potter em tudo. Luciano Potter em tudo. Em tudo é maiúsculo? Não, em tudo não tá. Ah, não tá. E no TikTok é o Luciano Potter, que eu fui tão abostado que eu perdi o Luciano Potter. Alguém pegou? Alguém pegou antes. Mas que barbaridade. Che, não esquece de te inscrever no canal, deixa o teu gostei aí para ajudar a gente aí, né, Che? E tu pode assistir o Matcast também agora no YouTube, no Facebook e também agora só ouvindo, se quiser, não quiser ver a nossa lata, tem no Spotify e no Deezer. É verdade. Bonito, hein? É verdade, agora nós estamos também nos áudios também, né, Che? Tá bueno? E também tem um canal de cortes, Che. Também te inscreve lá no canal de cortes, tá? Tem sugestão de convidado? Bota aí para nós aí, Che, que nós vamos atrás. Nós estamos com um monte de gente na lista aí e estamos garimpando aí, sempre apresentando. É do esporte, é no futebol, no esporte não, é no esporte, é no humorista, é artista de música urbana, artista de música gaúcha. Então é isso, Che. Então, e tá todo mundo ligado no Matcast do Guri. Vou fazer um brinde, né, Che? Afinal de Brinde. contas. Esqueci do chimarrão, que vergonha. Exato. Toma aí um golinho, então, só para poder contar.